Uma pessoa não pode fazer história estando debaixo de intimidação. E eu quero trazer luz sobre esse tema. Muitas pessoas não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo escrever a sua história, não estão conseguindo romper os seus limites, não estão conseguindo viver uma fé extraordinária, porque estão debaixo de intimidação. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, versículo 11 em diante. Isaías capítulo 8, versículo 11 em diante, diz assim: o Senhor falou comigo com veemência. Gente, quando alguém fala com veemência, quando alguém adverte, e o Senhor fala com o profeta advertindo ele a não seguir o caminho desse povo. Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, separado, exaltado. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Não é do vírus, não é do momento que a gente está vivendo, não é da política, não é da economia, não é do momento em que você abre os aplicativos de informação e você diz: meu Deus, para onde vai o mundo agora? Eu quero dizer a você: vai para onde Deus deseja que o mundo vá, porque Ele continua reinando e soberano sobre todas as coisas. Você pode dizer amém? Pois para os dois reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém ele será uma armadilha e um laço. Queridos, eu quero dizer uma coisa: quando Deus nos chama para vivermos em fé, Ele está nos dizendo: eu quero que você entenda, eu tenho o controle do bem e do mal, eu ainda governo sobre todas as coisas. Eu estava orando na sala de oração essa semana, e de novo eu encontrei aquele salmo, onde o Senhor diz: eu estou governando nas alturas, eu ainda tenho tudo sob o meu controle. Muitas vezes nós não entendemos que o mundo está nos intimidando, as pessoas estão nos intimidando, os ambientes estão nos intimidando, e às vezes até nós mesmos estamos debaixo de intimidação por questões internas. Ao falar sobre intimidação, eu quero dizer, Jesus enfrentou tudo isso. Jesus também foi intimidado. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do seu povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Intimidação foi uma coisa que Jesus também enfrentou. Marcos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3 diz assim: eu quero amparar essa mensagem primeiro com esses textos bíblicos, para a gente ir para a parte prática. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Mas não é esse o carpinteiro, filho de Maria e do irmão Zé? E ele também não é irmão do Tiago, de José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por ele. Versículo 5, por causa dele. Versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. As pessoas primeiro avaliaram ele pelos milagres que ele estava fazendo. Depois, eles falaram: não, mas esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de José, da dona Maria? Os irmãos dele não estão aqui? E eles então acabaram intimidando Jesus, porque a avaliação
é um método de intimidação. Quando a gente se sente avaliado, quando você se sente criticado, intimidação chega em você. E a Bíblia diz que ali Deus não pôde fazer milagres através de Jesus, porque o coração do povo se opôs àquilo que tinha em essência. Queridos, a intimidação ela tira a essência. A intimidação ela impede o milagre. A intimidação impede alguém de ver pela fé. A intimidação interna faz com que você deixe de gerar a identidade que você tem e expressar os valores que você tem, entregar os talentos e dons, crescer, multiplicar, avançar, amar, distribuir. A intimidação te coloca em um lugar aquém do que Deus chamou você para viver. E eu quero trazer luz sobre a intimidação nessa manhã. O espírito da intimidação bloqueia a nossa autoridade. Quando alguém está debaixo de intimidação, ela é impedida de exercer autoridade e declarações proféticas sobre aquilo que Deus quer que ela governe, que ela domine. Em Mateus capítulo 21, versículo 23, os fariseus, ao encontrarem Jesus, quando Jesus entra no templo, acompanhe comigo, quando Jesus entra no templo e ele estava ensinando, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Eles entraram com espírito de intimidação para Jesus, porque Jesus não se vestia como eles, porque Jesus não tinha o padrão cultural, social e financeiro daquele povo. Os fariseus e os mestres da lei, eles usavam suas roupas, então eles colocavam os filactérios nos seus vestidos para demonstrarem poder, conhecimento. Eles tinham um jeito de usar os seus cabelos, e Jesus vem com uma roupa simples. Ele vem vestido contra a cultura. Talvez as suas vestes nem chegavam até os pés, mas ele tinha sabedoria, ele tinha autoridade. É a mesma coisa que se Jesus viesse hoje, ele não estaria vestindo terno e gravata, mas certamente vestindo um jeans e um tênis. A autoridade dele não estava naquilo que as pessoas avaliavam, mas elas intimidaram Jesus, dizendo: com que autoridade? Quem você pensa que é? E quantas vezes você perdeu a autoridade naquilo que Deus chamou você para fazer, para criar, para expandir, para viver, porque alguém disse: quem você pensa que é? Quem você pensa, o que você pensa que está fazendo? Porque a intimidação limita a tua autoridade. A limitação arranca a tua essência. O que está sendo enraizado em poder, a intimidação faz a raiz ficar frágil. Irmãos, eu vejo tantos talentos desperdiçados, casamentos jogados fora, jovens que poderiam brilhar e por conta da intimidação do dia a dia, eles acabam perdendo a noção e o privilégio de viver a bondade do Senhor. Em Marcos capítulo 1, versículo 22, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Deixa eu dizer primeiro para você, meu irmão, toda vez que você precisa vencer a intimidação, você precisa buscar a autoridade de Deus de dentro de você. E nós estamos em um nível, em um ambiente, eu estava orando hoje de manhã sobre essa palavra, quando nós lançamos o desafio das 3.000 cotas, veio intimidação, porque bem nesse momento as bolsas caíram quase 40%, a economia está dizendo tudo vai parar, vai levar uma recessão. Então veio uma intimidação.
não apenas pelo que nós estamos construindo, mas pelo que o povo vai experimentar nos próximos dias. E o Senhor estava me dizendo nessa manhã, Ele estava dizendo: ou você acredita na autoridade que eu coloquei sobre a vida de vocês, porque é no momento de crise que vocês vão avançar mais rápido, que vocês vão crescer de forma mais poderosa, e que a generosidade vai levar vocês além. Ou vocês confiam na minha palavra, ou vocês vão viver debaixo de temor, de medo. E a quem vocês devem temer é o Senhor. A intimidação te tira do teu destino. A intimidação te arranca do seu propósito. A intimidação faz você ver o natural. Quando o Senhor está nos chamando para ver além das montanhas. Eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o nosso socorro. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã, ou vocês ficaram em casa? O que é intimidação? Quando nós temos que cumprir uma responsabilidade diante de grandes pessoas, pessoas que a gente admira ou pessoas que são mais influentes, a intimidação ela nos alcança e você fica num estado de paralisia, porque você teme a avaliação. Sentimento de não sentir capaz diante de pessoas que parecem ser melhores que você. E quando você enfrenta isso, ou seja, em relação ao status social da pessoa, ao status financeiro dessa pessoa, então você se encontra diante de um momento em que você parece menor, e a intimidação te faz se ver como um gafanhoto, menos. A intimidação causa em você a perda de autoridade, ou porque você tem medo de ser avaliado, ser criticado, onde você se apresenta diante de situações onde a intimidação, ela tira até o lugar aonde você se sente confortável, você fica ali diante daquelas pessoas sem saber o que fazer, sem saber o que falar. A intimidação causa na gente uma perda de propósito. Quando nós vimos aquela perda horrorosa do Brasil, da Alemanha, 7-1, todos vocês nunca vamos esquecer essa grande tragédia. Foi pior que o coronavírus isso. Mas eu assisti uma reportagem da Alemanha. Eles foram treinar na Bahia e eles então decidiram, porque eles sabiam da paixão do brasileiro pelo futebol. Eles sabiam que eles iam entrar no estádio lotado de brasileiros apaixonados. Então o técnico dele diz: vocês serão intimidados. O técnico deles diz: vocês serão violentamente intimidados. Vocês vão precisar ter um domínio, um equilíbrio mental, para que vocês possam suportar a intimidação. Então o que ele fez? Ele gravou os estádios brasileiros no momento que as torcidas estavam em mais alto volume, e ele colocou no ouvido desses jogadores. Eles corriam na praia ouvindo os gritos da torcida brasileira. Eles jogavam muitas vezes nos seus fones, ouvindo os gritos da torcida brasileira. E o técnico dizia: vocês precisarão se acostumar com a intimidação, para quando vocês entrarem, vocês não deem ouvidos a nenhuma dessas vozes, vocês saibam que vocês estão preparados para jogar, e vocês vão dar um show. E de fato, o que eles fizeram? Eles entraram naquele estádio, como donos do estádio, a torcida gritando: Brasil, Brasil, chucrute não. E tudo que nós comemos no final daquele jogo foi muito chucrute com salsichão. Porque eles se prepararam, eles não deram ouvidos àquelas vozes. Irmãos, a intimidação está pronta para gritar alto. Gritar alto quando a gente tem que enfrentar pessoas que a gente acha que são melhores do que nós. A intimidação está pronta para gritar alto quando a gente tem desafios em que a gente precisa se portar como alguém que tem autoridade e a gente se porta como alguém amedrontado.
A intimidação vai gritar alto dentro de você por fatores que Deus precisa curar, que Deus precisa restaurar, que Deus precisa limpar, que Deus precisa te tirar desse lugar, porque você não nasceu para viver isso. A história que você nasceu para contar é uma história de coragem, é uma história de ousadia, e não uma história de crítica, de avaliação. A história que você nasceu para contar, intimidação não tem espaço. Por isso, não tenha medo das avaliações e das críticas. Eu sempre digo, se alguém quer crescer, precisa aprender a receber feedback, precisa aprender a receber retorno, precisa aprender a ouvir não, sem estar emocionalmente abalado. Porque se você não sabe lidar com as críticas, lidar com a avaliação, você não está pronto para assumir o lugar que Deus te chamou para viver. Se você se joga no chão, se você vai para um lugar de lamentação, se você se sente rejeitado por aquilo, você não está exercendo a autoridade que Deus chamou você para exercer, porque você é mais forte do que você pensa que você é. Talvez o retorno, o feedback e a crítica não tenha a delicadeza que você merecia receber, mas mesmo quando não é delicado, Deus vai usar para te levar ao seu destino. Jesus sabe o que você passa, porque Ele passou por coisas piores que você. As avaliações de Jesus, que Jesus recebeu, foram mais duras do que você possa imaginar, e é por isso que o texto diz, que Ele se compadece, porque Ele sabe o que você passa. A intimidação é fruto da nossa luta mental, da rejeição que está em nós, e até mesmo da comparação que fazemos com os outros. Muitos de nós nos comparamos com os outros, com o carro, com a roupa, com a casa, com a família. Muitas vezes queremos o que o outro tem. Nós somos seres únicos. Deus nos chamou para viver aquilo que Ele nos chamou para viver, como família, financeiramente, profissionalmente. O tênis, o jogo de tênis é muito mais claro de ver como as pessoas precisam ter equilíbrio mental para poder ganhar uma partida. É mais do que o preparo físico. Há um estudo que diz que nos primeiros 10 minutos de um jogo de tênis, não é quem está mais preparado fisicamente, é quem está mais preparado mentalmente. E é por isso, uma das grandes tenistas do mundo, a Sharapova, ela diz que ela nunca começa uma partida olhando para a face do seu adversário. Ela sempre começa uma partida quicando a bola de costa para o adversário. Então, no primeiro tenisada que eu esqueci, no primeiro saque, eu achei que era de vôlei o saque. No primeiro saque, ela dá com toda a força, olhando para o adversário, dizendo: até agora eu não vi você, e a partir de agora você vai me ver. E ela foi jogar com uma americana, Serena Williams, e diz que e ela fez isso, e diz que todo saque que ela dava, e ela, experiente, contra um grande adversário, diz que ela terminava dizendo: yes, yes, vai lá, Sheila. Diz que a outra falou: ah, é? E diz que ela começou com a mesma violência, e diz que pegou a artimanha, ou a expertise, a estratégia da adversária, e a americana começou também: yes, yes, que ela ficou assustada. Primeira vez se viu ela assustada, porque o adversário se posicionou dizendo: se você acha que vai me intimidar, aqui tem poder, tem força, tem autoridade. Irmãos, tem alguém gritando no campo adversário a teu respeito, e ele vem com força, querendo matar, roubar e destruir a sua vida. E é por isso que a palavra de Deus diz que Ele te deu autoridade para expulsar. Se por um caminho ele veio, por 7 ele vai ter que sair. E você precisa exercer a tua autoridade. Agora, quando você não lida com a intimidação, com a questão mental, com a rejeição e até mesmo com a comparação diante dos outros,
E muitas vezes a intimidação faz você querer impressionar alguém. Diante de muitas pessoas, você fica nervoso, você não suporta a pressão. Bombeiro. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei a pregar. Gente, mas ainda que eu nunca fui uma pessoa tímida, mas diante de algumas pessoas, eu me lembro a primeira vez que eu vim pregar para a igreja, eu era pastor de jovens, e de repente eu venho pregar para o culto de domingo, pregava sempre no culto de domingo, e de repente, agora como pastor sênior da igreja, eu vim pregar para o culto de domingo. Eu me lembro que eu cheguei na frente do espelho, vocês já ouviram essa história? Cheguei na frente do espelho, eu tinha o cabelo arrepiado, eu tinha a calça mais apertada, porque eu pregava para jovens. Então eu disse, meu Deus, como que eles vão me aceitar? Como que a igreja vai me aceitar? Eu usei a minha calça mais larga que eu tinha, eu arrumei o cabelo do lado para ficar mais senhorzinho. Então eu vim pregar, e eu preguei como eu sempre preguei. De repente chega uma irmãzinha de cabelo branco e pergunta para mim, pastor, o que aconteceu com você? Eu disse, por que, irmã? Você está esquisito hoje, pastor. Eu disse, mas a minha roupa? Ela diz, essa está parecendo um velho. Eu disse, mas não é assim que você quer? Não, pastor, nós queremos um pastor jovem. A intimidação está dentro de você. E às vezes a gente gera uma intimidação. Vamos fazer uma coisa? Só por esse momento, enquanto passa essa carreata, fechem as portas, ninguém vai pegar vírus porque a porta está fechada e o barulho não está entrando. Só por esses minutinhos, por gentileza. A carreata já passou. Quando o pastor tem que pregar e prestar atenção na porta, é difícil, né, gente? Quando queremos impressionar alguém, quando nós queremos, diante de pessoas, falar, mas a gente fica nervoso, a gente fica sem saber o que fazer, queridos, e muitas vezes a intimidação, até o superior se sente intimidado pelo inferior, porque tem pessoas que quando elas chegam, já teve essa situação? Gente, mas quem que é essa criatura? Mas quando a criatura chegou, ela chegou. Ela te olha diferente, ela toma uma postura diferente, você perde o equilíbrio. E quando nós exercemos autoridade, quando nós temos autoridade dentro do coração, nós somos quem nós somos em todo lugar e para todas as pessoas. Não é soberba, não é posicionamento altivo, é saber quem você é em Cristo Jesus, é saber quem você se posiciona em Deus. Quem são os mais vulneráveis diante da intimidação? Quem você acha que são as pessoas que estão mais vulneráveis diante da intimidação? Geralmente as pessoas que têm mais timidez. As pessoas mais tímidas, eles se sentem incômodos diante das pessoas. As pessoas mais tímidas, elas não conseguem encontrar a conversa certa para falar. Ela chega e ela pensa assim, meu Deus, o que eu vou falar? Como que eu vou me portar? Talvez você seja uma pessoa tímida, e a intimidação, ela ataca mais em você do que uma pessoa mais extrovertida. Agora, Deus te criou assim, e a intimidação chega a um ponto que o tímido, quando ele chega, ele não sabe o que falar, ele não sabe onde colocar as mãos. Gente, por muitas vezes, eu fico muito tímido diante da câmera. Diante da câmera, quando vão me filmar, pastor, grava um vídeo. Pastor, você precisa, eu não sei onde coloco a mão, eu não sei. Esses dias eu fui gravar, o Mateus, meu filho, ele diz assim, pai, sossega com essa mão. Diz, mas onde que eu coloco? Coloco no bolso, coloco no queixo. Sabe quando você não sabe aonde você coloca a mão? E tem gente que é assim, o tímido, ele pensa, meu Deus, o que eu vou falar? Aonde eu coloco a mão? Como que eu vou me portar? E geralmente, uma pessoa que está intimidada, ela vai para dois extremos, ou ela se cala, ou ela fala de uma forma desequilibrada. Mas essa pessoa nunca falou, mas fala de uma forma desesperada. Por quê? Porque ela está intimidada. Não se sente cômodo nos lugares. Querido, se você quer escrever a história que Deus tem para você, ainda que você seja uma pessoa tímida, quando você vence a intimidação, na sua timidez, você se torna forte e cheia de autoridade. Porque a diferença
de mim e da Naine. Eu sou uma pessoa extremamente sanguínea, extrovertida. A Naine uma pessoa mais comedida, mais tímida. No começo do nosso casamento eu dizia para ela: amor, fale com as pessoas, dá oi para as pessoas. Ela era tão tímida que ela tinha um problema até de cumprimentar as pessoas. Às vezes a gente saía do culto e eu dizia: pelo amor de Deus, você não viu a irmã? Eu vi, mas não tive coragem de cumprimentar. Amor, mas a pessoa estava ali. Eu não tive coragem de chegar até ela, eu não sabia o que fazer. E às vezes a gente ia para reuniões ou para alguns lugares, ela ficava: meu Deus do céu, o que eu falo? Fala você, por favor, vai na frente, faz você. E quando ela venceu a intimidação da avaliação, da crítica, de como as pessoas iam vê-la, ela não precisou vencer a timidez, porque a timidez não é um mal em si, a intimidação é um mal em si. Porque uma pessoa tímida, ela se torna equilibrada nos lugares. Algumas vezes, e agora é o contrário, ela que diz: menos, Márcio, bem menos. Fala menos, não se exponha tanto. Por quê? Porque hoje é uma timidez equilibrada, saudável. Irmãos, o problema não está em ser extrovertido ou ser tímido, está na intimidação que faz você se comportar de forma desequilibrada no que Deus te chamou para viver. Eu não sei se essa mensagem é para alguém, mas é para mim nessa manhã. Outro fator que faz uma pessoa ficar vulnerável à intimidação é os que querem agradar a todos. Os que querem agradar a todos, eles precisam fazer com que todas as pessoas ao seu redor se sintam felizes. E eles se sentem intimidados. Por quê? Porque se ele não faz o melhor para as pessoas, se ele não faz com que as pessoas se sintam bem, se ele não faz com que as pessoas se sintam felizes ao seu redor, parece que ele não está dando tudo de si. São pessoas que não sabem dizer não, são as pessoas mais vulneráveis à intimidação. É por isso que em Gálatas capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, tem muita gente que está com uma intimidação interna, é sufocante para você, porque está dentro de você ter que fazer tudo certo, agradar as pessoas. Você não tem coragem de dizer não, porque você não sabe que as pessoas vão te avaliar, e você então vai perder prestígio. O maior valor de uma pessoa é agradar a Deus. Ele faz tudo pelo bem do próximo, ele faz tudo o que ele pode pelo bem do próximo, mas ele não exerce um fator doentio, tóxico no seu coração, e ele se sente vulnerável diante das situações, e ele está sofrendo por isso. Ele não aguenta mais, é uma carga pesada demais da conta. Agradar todo mundo, fazer com que o bem-estar de todo mundo, em detrimento do seu bem-estar. E ele se acha então uma pessoa incrível por isso, ele está sofrendo, mas tudo isso é fruto de intimidação. Outras pessoas que são vulneráveis diante da intimidação são os inseguros. Pessoas que não têm confiança em si mesmo, pessoas que precisam de honra, de louvor das pessoas, pessoas que não se acham dignos de receber, de estar. Um dia eu fiquei sabendo de uma pessoa na nossa igreja que deixou de ir num grupo de crescimento, porque ele ficava feliz enquanto os seus líderes tinham uma casinha simples. Quando eles se mudaram, depois de anos construindo uma mansão, e eles se mudaram para a mansão, esses discípulos falaram: não, nós não vamos mais na sua célula, não vamos mais no teu grupo de crescimento, porque agora você está num outro nível, e a gente não se sente bem nesse lugar, então a gente vai para um lugar mais simples. Irmãos, é impressionante como uma pessoa insegura, ela não se sente à vontade
para aprender, para crescer, para ver o belo, para olhar para o grande. Ele prefere, algumas pessoas falam, não, eu não vou na vida plena, porque agora ela está crescendo, está se tornando uma igreja muito mais atual, uma igreja com muito mais estrutura. Eu gosto de igrejinha nos lugares mais pobres. Isso é uma insegurança que está intimidando você a ver o seu lugar no reino, ver o seu lugar em Deus, ver o seu lugar na vida. Deus te chamou para viver o extraordinário. Aprenda a andar com gente que vai te levar longe. Aprenda a viver perto de pessoas que vão realmente fazer você olhar para o seu futuro. Ame pessoas que estão passando por necessidade, mas queira olhar para o futuro aonde Deus tem. E como a gente vence a insegurança? Queridos, nós temos o poder do Espírito Santo. Nós vencemos a insegurança vivendo numa vida no Espírito. Por isso, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas, ela vence a insegurança, ela vence o temor. E eu acredito que Deus está nos conduzindo a viver uma vida no Espírito, porque Ele sabe que nos últimos dias a insegurança vai entrar no coração de muitos. E quem ora em línguas, quem vive uma vida no Espírito, quem vive uma vida na unção de Deus, ela vive uma vida em segurança. Ela está segura de quem ela é. Em Judas capítulo 1, único capítulo, versículo 2, diz assim: misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Deus está nos chamando para multiplicar essas coisas. E quem faz essa multiplicação? O poder do Espírito Santo, o liberar do Espírito Santo. Quantos jovens nós temos aqui nessa manhã? A maioria dos jovens vem à noite. Quantos jovens? Faz assim, ó, você com as mãos. Queridos, a maioria das pessoas que vivem debaixo, são vulneráveis, são jovens. Eles se sentem intimidados por pessoas que são mais experientes, mais velhas. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. O apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo, dizendo: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eu te escolhi ainda sendo jovem. Eu te escolhi ainda sendo jovem. Não tenha medo, avance, cresça. Outro tipo de gente que está vulnerável à intimidação são aquelas que não se preparam. Você quer uma vida extraordinária, você quer ter uma fé extraordinária, mas você não se prepara e você quer chegar numa entrevista e quebrar tudo. Você quer chegar em um relacionamento e viver o melhor dessa terra. Você quer ter um casamento incrível. Você quer ter uma família incrível, mas eu pergunto para você, se você quer sair debaixo do espírito de intimidação, você precisa se preparar. Porque quem não se prepara, justo no momento em que você está pronto para receber aquilo não acontece. Você quer um casamento feliz? Venha para a Aliança Plena. Você quer ter uma família abençoada, quer educar seus filhos? Tem gente que está sofrendo com os filhos em casa, mas não faz o curso de educação de filhos. E você dá muitas desculpas, mas não se prepara. E quando a tempestade chega, você é intimidado pelas ações da vida. A intimidação, ela faz com que você não perceba que você precisa se preparar. E você, então, vive a vida sem compromisso, sem determinação. Escrever a nova história que Deus tem para você. É um músico que não se prepara para cantar, é um pregador que não se prepara para pregar, é um profissional que não se prepara para atuar, é um marido que não se prepara para amar, é um jovem que não se prepara para casar. Ele está buscando uma jovem, ele está buscando uma companheira, e ele diz assim: não encontro ninguém. Mas você é alguém que Deus pode dar para alguém que está buscando? Você está preparado para a pessoa que está orando por alguém como você? Ou que deveria ser? Qual o efeito da intimidação? Eu estou indo para o final dessa mensagem. Qual o efeito da intimidação? Acredite, uma pessoa intimidada, ela se torna muitas vezes grosseira,
ela se torna altiva, ela chega nos lugares e ela, para mostrar que ela não está intimidada, ela abre o peito, ela levanta a cabeça, ela bate, ela é grosseira. Não se engane, uma pessoa que tem autoridade é gentil, uma pessoa que tem autoridade é humilde, uma pessoa que tem autoridade, ela é uma pessoa que sabe entender o coração de outros. Uma pessoa que está intimidada, ou internamente, ou externamente, ela se torna grosseira, altiva, torpe. E é por isso, meus irmãos, que a intimidação, ela causa em muita gente cansaço, estresse. Algumas pessoas estão tão sem energia, e elas estão pensando: Deus, mas por que? Estou precisando de vitamina, estou precisando disso, daquilo. E muitas vezes você precisa vencer a intimidação que está dentro de você. Você não tem mais coragem de ir, de avançar, de crescer, de correr, de tomar novas posturas. Deus está nos chamando para entrar num lugar onde Ele vai fazer de uma forma extraordinária em nossa vida. E eu encerro dizendo, meus irmãos, muitas pessoas que acabam estando nesse lugar da intimidação, elas entregam o controle aonde deveria exercer a autoridade. Quando um esposo fica intimidado porque a mulher está ganhando mais do que ele, quando a mulher ela é forte em casa, onde ela está governando a casa, ele dá um passo atrás e ele deixa a mulher tomar conta. E a mulher, que ela sabe que se ela deixar, tudo desanda, tudo se perde, ela exerce autoridade, ela precisa ser forte. E alguns homens estão dizendo: essa mulher, ela é muito forte. Mas a mulher sabe que o homem se intimidou por alguma coisa, e muitas vezes esse homem se tornou um menino, que agora antes brincava de carrinho, agora ele dirige um carrinho. Que antes ele brincava de futebol com os amigos, a pelada na frente de casa, e agora ele tem o jogo de futebol dele semanal que ele não pode abrir mão. Então agora esse homem, que deveria estar exercendo a autoridade, ele perdeu o controle e ele deu a autoridade para alguém. Mas isso acontece em muitos níveis. Da mesma forma, no emprego, chega alguém mais forte, chega alguém que tem uma postura mais altiva, e você se intimida. Vocês estão entendendo? Não é ser altivo. Eu não estou dizendo para vocês extrapolarem os limites. Estou falando para vocês que a intimidação faz você perder a autoridade que Deus te deu ao colocar nesse lugar. Se Deus te colocou nessa empresa, exerça autoridade nessa empresa. Se Deus colocou nesse relacionamento, exerça autoridade nesse relacionamento. Se Deus colocou você nessa igreja, exerça autoridade nessa igreja. Não extrapole, mas também não fique aquém. Irmãos, tem uma coisa aqui, para guardar o meu coração. Nós tomamos decisão que nós não vamos ser influenciados nessa igreja por qualquer pessoa que seja. Por pessoa que tem uma alta postura no mercado de trabalho, uma pessoa que seja financeiramente bem sucedida, ou uma pessoa que tem uma oratória, porque chegaram pessoas aqui nessa casa, vindo de 3 ou 4 faculdades teológicas, e ficava aqui na frente anotando a minha mensagem, dizendo: pastor, exegesicamente a tua mensagem está fora de contexto. Pastor, teologicamente a tua mensagem não está bem equilibrada. Já teve gente que sentou aqui dizendo: pastor, eu sou um grande profissional reconhecido aí. Teve gente que chegou aqui querendo mostrar para mim o quanto que essa pessoa tinha de recursos financeiros. E nós tomamos uma decisão, eu e Naine, a gente não sabe quem devolve o dízimo e quem não devolve o dízimo. Nós não pegamos, tiveram 73 cotas, a nossa equipe financeira faz isso, gente idônea, gente que não passa para a gente nome algum, não temos uma lista de nomes de quem coloca cota aqui ou não coloca. Por quê, irmãos? Porque eu não vou ser controlado por uma pessoa qualquer, por dinheiro, por razão social ou por seminário teológico. Por quê? Porque eu preciso ser fiel a Deus.
Nem precisava desse aplauso. E é por isso que nós vamos ter tanto cuidado com aquilo que nos controla. Porque aquilo que nos controla nos intimida. Aquilo que nos controla nos faz ter uma intimidação para pregar, para agir, para amar, para abraçar. Imagine se eu soubesse disso, eu daria mais valor para um ou para outro. A intimidação nos controla e o controle nos intimida. E é por isso que nós não podemos estar debaixo de avaliação e crítica. A intimidação faz isso. Irmãos, Pedro, quando ele esteve diante do perigo da morte, ele foi intimidado e ele retrocedeu. Mas Davi, quando esteve diante de Golias, e Golias gritou: quem é você para vir contra mim com paus e pedras? Quando o gigante intimidou Davi, Davi tomou uma postura diferente. 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu, sequer ele usou o nome Golias ou gigante. Ele diz: esse daí foi a outra quicando a bola de tênis de costas para o inimigo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós precisamos entrar na briga da intimidação, lembrando a quem nós servimos. E para encerrar, agora de verdade, o que eu preciso fazer para vencer a intimidação? O que você precisa fazer para vencer a intimidação? Seguir o exemplo de Jesus. Diga comigo, seguir o exemplo de Jesus. Na maioria das vezes, a intimidação se vence ignorando ela, não dando atenção a ela. Davi é um exemplo de Jesus no Velho Testamento. Golias, estão dizendo o teu nome? Gigante, e quantos metros você tem, estão dizendo é o teu tamanho? Pois eu não quero nem mencionar isso, eu digo, você é um filisteu e maior é o Deus de Israel. Jesus, quando um homem chega para intimidar todo o ministério que ele estava fazendo, o homem chega e diz assim: meu filho estava endemoniado e o seu grupinho aí não conseguiu expulsar o demônio dele. Jesus poderia receber essa intimidação, dizer: eu preciso melhorar meu time, eu preciso realmente cuidar um pouquinho melhor, porque a intimidação faz isso, ela faz você, parece que você precisa se mover, parece que você precisa mudar as coisas, parece que você precisa resolver aquilo, porque todo mundo está dizendo, e eu já disse isso para vocês aqui, quando a expressão é assim, gente, as pessoas para te intimidar, elas dizem assim: todo mundo está falando. Sabe o que é todo mundo? É o mundo dela, no máximo 6 pessoas. Porque o mundo dela é 6 pessoas, e ela diz assim: todo mundo está falando, pastor, eu já sei, 6 pessoas. Quando é muita gente que está falando, é 3. Quando tem gente falando, é ela que está falando. Então, quando alguém chega para mim: pastor, tem gente falando, diz: fala que é você que está falando, tenha coragem de dizer para mim que é você que está falando, mas a gente sempre diz que é os outros que estão falando. Então, gente, não se intimide quando alguém diz assim: todo mundo está falando de você. Todo mundo quem? O seu grupo de 6 pessoas, gente, tem gente que nem o mundo dela são 6 pessoas, é 3 às vezes. Não se intimide pelo que os outros falam. Jesus poderia: preciso mudar, preciso fazer. Gente, se eu fosse mudar a igreja por tudo que alguém fala: pastor, todo mundo está falando isso, pastor, todo mundo está pensando isso, pastor, eles estão falando que a igreja... Irmão, nesses últimos anos, 20 anos de pastoreio, eu já teria ido na conversa de todo mundo, mas eu sei aonde eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu dou atenção quando as pessoas falam, eu fico atento quando uma informação chega, mas eu não ajo pela intimidação das pessoas. Pare de agir pela intimidação das pessoas. Jesus, ele disse: temos um problema. Eles não expulsaram. Ele viu que era uma intimidação. Em outras vezes ele até disse para os discípulos: homens de pouca fé. Mas nessa situação não, ele discerniu a intimidação, e ele fez o quê? Traz teu filho, seja liberto. E ele diz assim: e ele enviou ele para casa.
Tem vezes que você precisa ignorar a intimidação. Como a gente vence a intimidação? Sendo semelhante a Jesus. Lembra de Jesus diante de Pilatos? João capítulo 19, versículo 9 em diante, diz assim: voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu, diga após mim, diga: Jesus não lhe deu resposta. E sabe o que Pilatos, que estava intimidando Jesus ali, ele diz: você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade? A intimidação demonstra autoridade. Vocês já viram? Tem gente que para te intimidar ela demonstra, para libertá-lo e para crucificá-lo. Então Jesus, ele exerce uma autoridade maior. E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus estava dizendo ali, ele estava dizendo: ei, se você pensa que você tem governo e controle sobre a minha vida, eu quero dizer, Deus tem controle sobre a minha vida. Irmãos, e é isso que nós precisamos crer diante da intimidação. Deus continua tendo controle da sua vida. Se Ele abre uma porta, aberta está. Se Ele fecha uma porta, fechada está. Se Ele te colocou nesse lugar para você exercer autoridade, exerça autoridade. Se Ele tirou você de autoridade, Ele tem poder sobre a sua vida. Ninguém te coloca, ninguém pode te promover. Saiba disso. Ninguém aumenta o seu salário, ainda que pareça ser o homem assinando. É Deus que abençoa a sua vida, é Deus que controla a sua vida, é Deus que te guia na jornada, é Deus que te envia para o teu destino, é Deus que controla a sua vida. Irmãos, a intimidação faz você olhar para o outro como alguém responsável. A autoridade de Deus faz você entender que é Ele que continua governando. E eu quero dizer, sobre essa casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre aquilo que vamos viver, nós não estamos intimidados, nós temos autoridade para dizer: o impossível é Deus que realiza, é Deus que faz, e tudo isso para a glória do Todo-Poderoso. Eu declaro, profetizo sobre a sua vida, que todo espírito de intimidação vai cair por terra, e você vai ser uma pessoa corajosa. E eu encerro agora de verdade, dizendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode ler comigo novamente? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Levante-se, se coloque diante do Senhor nessa manhã. Não seja intimidado pela voz externa e nem pelas vozes internas. Diga: eu sou. Repete comigo, diga: eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu vou viver o que Deus diz que eu vou viver. Eu tenho confiança em Deus e nos talentos que Ele colocou em mim. Eu posso mudar a minha história, escrever uma nova história, fazer uma nova história, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa manhã? Irmãos, levante as suas mãos e eu quero que você ore agora. Alguns de vocês estão debaixo de um espírito de intimidação. Existe algo que a gente precisa vencer: a rejeição, a gente precisa vencer a timidez, a gente precisa vencer até mesmo o controle, mas existe algo que é espiritual. E existe uma guerra de intimidação que precisa de guerra espiritual, precisa de batalha espiritual, precisa dar ordem a esse espírito. Elias estava guerreando contra um espírito de intimidação. Uma mulher, Jezabel se levantou e tomou uma postura para intimidar um homem de Deus. E Apocalipse, Deus diz que nós não podemos deixar o espírito de Jezabel entrar na igreja de Jesus. Nós precisamos rejeitar. E existe uma guerra espiritual fazendo a igreja ser tímida, amedrontada, sem coragem. Não tem coragem para viver o que Deus chamou ela para viver,
construir o que Deus chamou ela para construir, governar o que Deus chamou ela para governar, tomar posturas no reino, na casa que Deus chamou ela para viver. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos debaixo de um espírito que governa nossa mente, nossas emoções, que fica trazendo as nossas vergonhas, o nosso passado. E muitas vezes esse espírito precisa ser guerreado com uma batalha espiritual violenta. Quando ele chega novamente, nós podemos dizer: a casa está fechada, você aqui não entra novamente. O Senhor me libertou, eu sei quem eu sou, seus pensamentos não virão mais na minha mente, você não vai penetrar mais minhas emoções, você não vai governar mais a minha vida. É um tempo de batalha espiritual. Se nós vamos guerrear nessa fé extraordinária, nós vamos precisar romper com essa estrutura. Amém?